A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez eu queria compartilhar uma porção aqui da palavra do Senhor com os irmãos, que fica no livro de Josué capítulo 24. Eu gostaria de compartilhar alguns versículos aqui com os irmãos. Josué capítulo 24. Começa assim dizendo: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, o texto de Josué, capítulo 24, é um texto maravilhoso de muito aprendizado para nós. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias em nossas vidas. Aqui no capítulo 24, Josué reúne todo o povo para relembrar ao povo as maravilhas que Deus fez na vida do povo e também as rebeldias desse mesmo povo, né? Povo esse que foi escolhido por Deus para proclamar, para evangelizar, para fazer a diferença, mas porém era um povo rebelde, um povo que por várias vezes se desviaram dos caminhos do Senhor. E ele começa lembrando ao povo acerca de Abraão, que apesar de habitar no meio de um povo idólatra, né, de um povo que serviam outros deuses, né, deuses aí com D minúsculo, né, que não existe outros deuses, nós sabemos disso. O único Deus que existe, né, que é um Deus minúsculo, que nós não podemos chamar de Deus, que é o anjo caído, né, que é Satanás. Esse é que engana o povo, né? Esse é que se transfigura de anjo de luz para enganar o povo. Então, ele começa a lembrar o povo, Josué, usado por Deus, ele começa a lembrar o povo das maravilhas que Deus fez. Deus tirou Abraão de uma terra pagã, no meio de um povo pagão, e fez uma promessa a Abraão, e mandando Abraão, né, a ir para uma terra que ele iria mostrar essa terra e que Abraão iria habitar essa terra, e consequentemente dando uma promessa a Abraão de que multiplicaria a sua descendência, né? E aqui no capítulo 24 ele começa a falar também de alguns rebeldes, né, que se levantou, né, contra Israel, e que Deus também socorreu o povo, né? A gente vê aqui no versículo 9, diz assim, ó, levantou-se também o rei Moabe, né? Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Então ele começa a mostrar as bênçãos, né, que Deus fez na vida do povo. Mas infelizmente, apesar de todas as bênçãos, tudo aquilo que Deus havia feito na vida do povo, o povo, por várias vezes, como eu falei, havia se desviado dos caminhos do Senhor. E ele, no versículo 14, Josué chega para o povo e dá um checkmate no povo e diz, agora pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade.
Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Abandonai esses deuses que vocês aprenderam aí com vossos pais, com aquele povo rebelde, né, com aqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor. E quantas vezes, meus irmãos, isso não acontece conosco, acontece com as nossas vidas. A palavra, por isso que Jesus falou, ó, vigiai e orai, porque o inimigo anda ao derredor. E quem é esse principal inimigo nosso? São os nossos desejos, são as nossas vontades. É por isso que nós temos que todos os dias, meus irmãos, nos aproximar cada vez mais de Deus, para não cometermos os mesmos erros que o povo, que a nação de Israel cometeu por várias vezes em desobedecer a palavra do Senhor. É por isso que Josué, chegando aqui no versículo 15, ele vai dizer, ó, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Nós precisamos escolher a quem iremos servir. A Bíblia diz que nós não podemos adorar, nós podemos servir a dois senhores, né? Iremos agradar a um, né? E desprezar o outro. Nós não podemos servir a Deus e a Baal. Nós temos que servir ao Senhor, porque naquele grande dia, meus irmãos, Ele vai buscar, Ele vai levar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é fiel, ela é como uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir juntas e medulas, discernir os propósitos e pensamentos do coração. A palavra de Deus, ela é fiel, ela muda as nossas vidas, mas ela também mostra as nossas mazelas, né, e os nossos erros. É por isso que Deus é o tempo todo nos chamando à obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas muitas das vezes, irmãos, por conta da busca da facilidade, em busca do fácil, o homem acaba se desviando dos propósitos do Senhor, porque não consegue esperar com paciência. A Bíblia nos ensina, esperei com paciência no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando nós não temos paciência de esperar, por que o povo de Israel por várias vezes se apostataram da fé? Porque Deus tinha uma promessa, mas as primeiras tribulações, as primeiras diversidades que aconteciam na vida deles, eles procuravam outros meios. Vocês lembram quando Moisés subiu ao monte para orar e lá Deus falou com ele, deu os 10 mandamentos para ele. Quando Moisés desce, o povo, juntamente ali com seu irmão Arão, sob a liderança do seu irmão Arão, o povo não havia feito um bezerro de ouro. E Moisés chega lá e quebra aquele bezerro e quebra ali a tábua dos 10 mandamentos, né, na presença do povo, por causa da rebeldia do povo, né, e o povo paga um preço terrível. Então, todas as vezes que nós nos rebeliamos contra o Senhor, nós pagamos um preço terrível, terrível. E a Bíblia tem bênçãos. A Bíblia diz que aquele que medita na lei do Senhor, aquele que obedece à lei do Senhor, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujos seus frutos vão na estação própria. Ou seja, as bênçãos virão no tempo de Deus. É por isso que Deus nos chama a ter paciência. Esperei com paciência no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Assim como o salmista, né? Diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro, meus irmãos, eles têm que sempre vir do Senhor. Nós não podemos olhar para as dificuldades, para as lutas. Nós temos que ter convicção de que tudo que estamos passando é apenas uma leve e momentânea tribulação que produzirá em nós um peso de poder e glória acima de qualquer comparação. Nós precisamos tomar uma decisão, e essa decisão está aqui no versículo 15 de Josué capítulo 24. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem você escolhe servir? Quem nós devemos escolher servir? Nós temos que refletir isso todos os dias das nossas vidas, meus irmãos. Quem queremos servir? Nós não podemos adorar as dois senhores. Ou servimos a Deus,
ou servimos a Satanás? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que possamos verdadeiramente, meus irmãos, fazer a escolha correta, assim como Josué fez, e dizer com toda convicção: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.